aqueles que estão a precisar de uma nova, de uma frescura, que fosse assim, não é? Com uma pilha, a gente muda, a tristeza sai, os problemas desaparecem, mas não é assim que o Senhor designou para nós, porque nós queremos crescer, nós temos que crescer. E não é com facilidades que nós crescemos. Não é com facilidades que nós crescemos. E graças a Deus porque Ele nos ampara, não desiste de nós e está sempre connosco em todas as nossas provas. E elas existem para nós fortalecermos a nossa fé, para edificarmos a nossa fé. Não é para outra coisa qualquer. Não é para que nós sejamos mais felizes. Mas se a nossa felicidade estiver em agradar a Deus, então aí nós vamos ser mais felizes. Entendeu assim? Querem abrir comigo a palavra de Deus em Atos 2, do verso 1 ao 21? E este será o nosso texto. Nós vamos meditar nele. Eu tenho aqui mais uma vez dividido em 3 momentos. E estes 3 momentos têm a ver com a descida do Espírito Santo, têm a ver com o propósito do Espírito Santo, mas eu dividi isto em 3 momentos. Na evidência da descida do Espírito. Depois eu tenho também ainda o efeito que isso causou na igreja e que na realidade o que é que isso é, e depois também ainda a explicação do que tem acontecido, o que é que aconteceu ali. E com o texto nós vamos então perceber e chegar lá. E eu vou passar a ler Atos 2, versículo 1 ao 21. Eu estou mais uma vez a ler na versão ARA, que é Almeida Revista Atualizada, e vai aparecer aqui atrás como um milagre. Não é multimédia? É. E assim vocês conseguem acompanhar na mesma tradução. No entanto, se quiserem acompanhar nas vossas traduções, é sempre um complemento, não é? É sempre um complemento. Então diz assim as Escrituras: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos.
Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o nosso texto que nós vamos meditar hoje é este. Temos aqui 21 versículos em que nós podemos discernir o que é a vontade de Deus, não só para a igreja naquele tempo, mas principalmente agora para nós. O que é que isso aplica hoje a nós? O que é que isto tem a ver connosco? E este é um momento épico da história da redenção da igreja. Este momento que nós acabamos de ler, que esta narrativa conta, através do relato de Lucas, como vimos a semana passada, é um momento épico, extraordinário, único, na história da redenção da igreja. Quando chegamos a Atos 2, Jesus já ascendeu, já lhes deu as últimas ordens e é glorificado nos céus. E agora, então, ele envia o Espírito Santo. Então, aquilo que nós estamos a ver hoje é que é o cumprimento da promessa de Jesus. E é o início, o nascimento da igreja. É aquilo que nós estamos hoje a ver, através destes escritos, é que Jesus, mais uma vez, cumpre a sua promessa. É necessário que eu vá, para que eu vos envie o Espírito Santo de Deus. Então aquilo que nós acabamos de ler é mais um cumprimento da promessa de Jesus. O ministério dele não terminou na morte, não terminou na ressurreição, não terminou na ascensão, mas ele continua a interceder por nós e é ele que é o nosso intermediário. É ele que faz a nossa mediação entre Deus e o homem. Nasce uma coisa nova que nunca foi conhecida antes. Parabéns, igreja. Nós hoje estamos a lembrar isso, não é? Podíamos cantar os parabéns à igreja. Não é a igreja do livramento apenas. É a igreja de Cristo. Ao corpo. A tudo aquilo que nós somos e representamos. Apenas somos aqui uma centena de pessoas. Pouco mais de 100 pessoas nós estamos aqui hoje. Mas nós representamos todo um corpo. Um corpo que se chama pelo seu nome. Nós somos a noiva de Cristo. E neste dia que nós acabamos de ver nas Escrituras, foi o nascimento dessa noiva. Algo prometido no Novo Testamento e até mesmo descrito em certa medida pelo próprio Senhor Jesus, em vida e não só, já depois da vida, daquilo que nós conhecemos, já ressurreto. E isto encontra-se ainda também, recordemos aquilo que ele disse antes da sua morte. E isto encontra-se em Mateus 16, 18, mas eu gostava de lembrar ainda o contexto disto em que Jesus diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este contexto, aquilo que aconteceu aqui é que os discípulos estavam ali a discutir quem é que as pessoas diziam que Jesus era. Porque ele era um profeta extraordinário, era alguém que não havia igual, não havia par. E Jesus interpelou-os com uma pergunta: então o que é que as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, um dos profetas. E Jesus pergunta-lhes a eles, mais próximos dele, mais íntimos, diz-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem é que eu sou para vocês? E Pedro levanta-se e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é nestas palavras que Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós temos aqui a introdução do cenário, igreja, da eclésia, aqueles que são chamados para fora. É verdade, nós somos chamados para dentro também, para a comunhão, mas somos aqueles que somos enviados por Cristo para falar sobre Ele, testemunhar de quem Ele é. Então Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Mas a igreja até este ponto tinha sido um mistério, algo oculto prestes a ser revelado. E não foi Jesus que revelou, foi o Espírito Santo que revelou.
Foi o Espírito Santo que fez o nascimento, que deu o nascimento. E esta é a inauguração da revelação da igreja, neste caso em Mateus. Okay? Jesus está a inaugurar a revelação da igreja. O que a igreja é, como é que a igreja vive, o que é que ela representa. E isto desdobra-se através de todos os escritos que nós temos no Novo Testamento. Não é só no Evangelho de Mateus, mas desde o Evangelho de Mateus até à Revelação, que é o Apocalipse. Aqui encontramos a noiva de Cristo, a igreja. Em João 16, 7 diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Era uma necessidade. Agora nós perguntamos, mas porquê? Porque está determinado por Deus ser assim. Ele quer que nós o amemos em fé, pela fé. Ora, se fosse por vista, se nós pudéssemos sentar com Jesus, comer com Jesus, ouvir com Jesus, nós não ligávamos a mais ninguém. Nós desistimos de tudo, íamos atrás dele. Neste momento o mundo já era único, porque Jesus era o único vivo, os outros iam morrendo e ressuscitando, mas nós não os víamos, só víamos Jesus, era um ser extraordinário. Mas Ele quer que nós o amemos por fé. Acreditemos nele com fé. E sabem o que isso é? É um dom de Deus. Então, na realidade, nós já somos abraçados pelo dom de Deus para acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver para Ele com a certeza de que Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, eu quero obedecer-lhe na minha vida. E eu não sou capaz de fazer isso de uma forma isolada. Eu não sou capaz de fazer isso de uma forma isolada. Em primeiro lugar, isolado do Espírito Santo de Deus. Porque nesta dispensação, neste momento, o nosso contacto com Deus íntimo é através do Espírito Santo. A pessoa da divindade de Deus que está próximo, que está em nós, que está connosco, é o Espírito Santo, neste momento da igreja. Eu ouço muitas vezes, agora já não tenho ouvido tanto, mas ouvia muitas vezes, eu gostava tanto de viver no tempo de Jesus. Sabe, é que nós não podemos validar ou valorizar mais uma pessoa da Trindade do que outra, porque eles são um. É um só Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se nós rejeitarmos a ação do Espírito Santo nesta era, perdemos todo o contacto com Deus. Ficamos secos. Claro que nós conhecemos isto através das Escrituras. Então Jesus diz, eu vou enviar-vos o meu Espírito. Então não diga, se eu pudesse viver com Jesus. Porque o Espírito que está em nós é o Espírito de Jesus. A igreja nasceu porque o Espírito Santo veio. O que é a igreja na realidade? E aqui nós encontramos o rebanho de Deus para o qual Jesus é o bom pastor. Eles estavam ali 120 pessoas. Tem noção quantas pessoas é que Jesus foi acompanhado durante a sua vida de ministério? 3 anos. Nós sabemos da multiplicação dos pães e dos peixes. De uma vez foi a 5.000 homens, estando lá também mulheres e crianças. Se nós colocarmos aqui uma mulher por cada homem e uma criança por cada casal, nós temos mais de 15.000 pessoas. Em outra vez, nós vemos que para 4.000 pessoas, exatamente a mesma situação, das mesmas contas. Nós conseguimos contar aqui, contabilizar, provavelmente à vulto algumas 20.000 pessoas. Okay? Eu não estou a fazer a soma, porque muitos deles eram repetentes, eram os mesmos. Estamos aqui a imaginar mais de 20.000 pessoas a seguir Jesus, em momentos diferentes, em lugares diferentes. Mas sabe uma coisa? A igreja, o início da igreja, começou com 120 pessoas. Que na realidade criam nas palavras do Senhor Jesus. Na verdade estavam ali em obediência, na esperança da vida eterna, daquilo que Jesus lhes tinha prometido. 120 pessoas, provavelmente quase tantas pessoas como nós estamos aqui hoje.
Agora encontramos aqui o rebanho para o qual Jesus é o bom pastor, e aqui encontramos aqueles que fazem parte do reino da salvação. 120 pessoas, depois de ouvir todos os ensinos acerca de Jesus, eram aqueles que estavam ali prontos para entrar no reino da salvação. Se tudo terminasse naquele tempo, depois de todas as pregações de Jesus, 120 pessoas estavam ali no reino da salvação. Isto devia nos fazer um pouco de pensar acerca da nossa parte, porque não basta ouvir. A igreja é chamada de várias coisas. É chamada de lar, ela é chamada de família, por filhos de adoção, ela é chamada de edifício, nós sabemos que é uma construção que está a ser feita neste momento, ela é chamada de templo espiritual, e nós sabemos que todos nós somos esse templo, onde o fundamento é Jesus Cristo e os apóstolos, onde a pedra principal é Jesus. Nós estamos a ser construídos neste edifício espiritual, neste templo espiritual. Nós não somos individualmente o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. O edifício somos nós, igreja, onde o alicerce, a base, 1 Coríntios no capítulo 3 fala disto muito claramente. Diz que o alicerce ninguém pode lançar outro, porque ele é Jesus Cristo e os apóstolos. Onde a pedra principal, a base principal é Cristo. Mas o edifício é a igreja. E todos nós temos um papel principal, protagonistas. Porque a forma como nós vamos construir esse edifício, a fórmula que nós usamos, ou seja, os materiais, e a Bíblia diz que uns usam ouro, outros prata, outros joias, outros madeira e outros ainda palha, feno. Que quando vêm as provas, aquilo é tudo queimado e então a prova como fogo passa, a pessoa passa completamente nu, mas passa. Então a igreja é isto tudo, mas há um adjetivo que nós damos, um nome que nós damos à igreja, que é um nome novo, é um nome que não estava no Antigo Testamento, é um nome que só é revelado agora nesta altura, e esse é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E ela só existe porque Cristo voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo, e a igreja agora é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E o Espírito vai embelezar essa noiva, vai trabalhar esse corpo, vai tratar desse corpo, vai tirar as deficiências, vai trabalhar isso. Então na divisão deste texto eu tenho a evidência da vinda do Espírito Santo, que vai dos versículos 1 a 3. Tenho ainda aqui a divisão do efeito da vinda do Espírito nos versículos 5 a 13 e depois a explicação da vinda do Espírito nos versículos 14 ao 21. Então a evidência da vinda do Espírito. Nós temos muitas ideias, muitas coisas, mas vamos às Escrituras ver o que é que foi a evidência. A verdadeira evidência da descida do Espírito Santo. Em primeiro lugar, e nós já lemos o versículo 1 a 3, nós percebemos que a descida do Espírito Santo veio com um som estrondoso. Ismael, um som, vê lá, um som, veio já do céu. Não sei de onde é que se começou a ouvir, mas sendo Deus, Ele pode fazer som mesmo fora da atmosfera. Ele é extraordinário. Isto é uma conversa entre mim e o Ismael. Eu sei que tu aguentas porque tu és um grande campeão. Não nos lembras da nossa conversa, não te lembras? Mas a Bíblia diz que veio do céu um som que parecia um vento impetuoso. É esta a evidência do Espírito Santo, uma das. Depois eles viram línguas individuais como de fogo. E elas caíam em cima da cabeça de cada pessoa que estava ali. Então sabemos quantas línguas eram. 120. Elas caíram lá. Caíam em cima das pessoas. Eu não estou a falar literalmente 120 línguas expressas, ok? Estamos a falar no figurado daquilo que está aqui a acontecer.
Mas em primeiro lugar, a evidência do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, nós temos que lembrar isto. Ela é baseada no tempo de Deus. Não é baseada no tempo do homem. E nós sabemos que aconteceu isto no Pentecostes, nos 50 dias após a Páscoa. Sabe o que é o Pentecostes? Ele já era vivido desde o Levítico, desde o início da saída do Êxodo. E ela é dada naquela explicação de como é que eles tinham que cultuar a Deus, ser gratos ao Senhor pela saída do Egito, pela saída daquela prisão e estarem em caminho para um lugar que era deles, que era-lhes dado, que eles iam comer sem ter cultivado, que eles iam viver em casas que eles não tinham construído. Extraordinário! Mas eles sabiam disto, eles tinham que dar as primícias. E esta é a festa das semanas, é a festa das primícias. O Pentecostes era o sinal, era a finalização das primeiras colheitas. E então eram entregues a Deus os primeiros frutos, o primeiro resultado disso. Então, em primeiro lugar, a evidência da descida do Espírito Santo, ela veio baseada no tempo de Deus. Ela veio cumprir o Pentecostes, os primeiros frutos da igreja, o nascimento da igreja. Não foi ao acaso. Não foi ao acaso que esteve aqui 50 dias e eles já estavam a comemorar os 50 dias desde há 4.000 anos atrás. Extraordinário. É baseado não só no tempo de Deus, mas é baseado na vontade de Deus, porque não tem nada a ver com aquilo que eles estavam a fazer naquele cenáculo, não tem nada a ver com o número de discípulos que estavam ali reunidos, não tem nada a ver com o lugar onde eles estavam, ou ainda a situação espiritual em que eles se encontravam, a qualificação deles. Não tinha nada a ver com isto. Foi baseado principalmente e única e exclusivamente na vontade de Deus. Então o nascimento da igreja nasceu na descida do Espírito Santo. Foi no momento da descida do Espírito Santo que nasceu a igreja. E sabe porquê? Porque agora o nascimento da igreja e o batismo do Espírito Santo ocorrem simultaneamente. E não dava para ser de outra forma. Sabe porquê? Porque na descida do Espírito Santo, ele batiza as pessoas no Espírito Santo. Sabe o que quer dizer essa palavra? O apóstolo Paulo fala disto de uma forma... Eu vou dizer o que quer dizer esta palavra, mas eu quero trabalhá-la um pouco antes. O que é o batismo do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 12 a 13, ele define isto de uma forma clara, quando ele diz o seguinte: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E isto aconteceu no momento do batismo do Espírito Santo, no momento da descida do Espírito Santo, no momento da salvação da igreja, do nascimento da igreja. Porque batismo quer dizer introdução, introduzir no Espírito. Então todas aquelas 120 pessoas foram introduzidas num corpo que é chamada a igreja. A tua igreja nasceu naquele momento. Não nasceu por vontade humana, qualificação humana, porque eles estavam a orar muito, porque na realidade eu já ouvi pregações ridículas, que extrapolam a realidade bíblica, quando diz que eles estavam lá em temor e em obediência, ajoelhados a orar. Aqui diz que eles estavam assentados, como nós estamos hoje aqui. Não tem que ver com a qualificação daqueles discípulos, com a orientação que eles tinham, com a qualificação espiritual que eles tinham, não tem a ver com a qualidade da oração que eles tiveram naquele dia. Teve a ver somente, exclusivamente com a vontade de Deus, no tempo de Deus, para um propósito de Deus, querer nascer a igreja. E ao nascer a igreja, como é que ela nasceu? Porque aqueles 120 pessoas, eu disse homens já várias vezes, não, 120 homens e mulheres, não é? 120 pessoas foram introduzidas no corpo de Cristo. E esse
é o batismo do Espírito Santo. E isso acontece cada vez que alguém se entrega ao Senhor. Ele é introduzido automaticamente, ele é batizado no Espírito Santo de Deus. Ele é introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja. Em muitos momentos nós queremos, de alguma forma, querer ressuscitar ou querer replicar aquilo que aconteceu no Novo Testamento, neste específico momento que foi único. Não houve nunca mais um dia igual. Nunca mais houve um dia igual. Foi único, porque foi o nascimento da igreja e a igreja não nasce duas vezes. Nós podíamos tentar reproduzir uma série de coisas iguais para nós pensarmos ou ficarmos felizes ou pensarmos até que nós ficamos mais qualificados para servir a Deus. Mas em boa verdade, aquilo que as Escrituras estão a mostrar é que naquele momento o batismo do Espírito Santo foi introduzi-los no corpo de Cristo. E esse é o ensino de Paulo durante todo o Novo Testamento. Mas nós não terminamos por aí. Porque este é o momento da salvação e isso aconteceu no mesmo dia. O Espírito Santo, o batismo e a salvação. O nascimento da igreja. O Espírito desceu no dia de Pentecostes e a igreja nasceu como descrito em Atos 2. Os crentes foram batizados com o Espírito. Ao mesmo tempo. Esse é que é o batismo do Espírito Santo. E é aqui que se dá a grande transição entre Novo e Antigo Testamento. É aqui que se dá a transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Aquilo que Jesus estava a comemorar com um cálice e um pão e a dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. Qual era a aliança no meu sangue? Era o cálice? Ou era o que o cálice representava? Era o pão ou o que o pão representava? Então a nova aliança só nasce após a morte, a ressurreição, a ascensão e o início da igreja. Porque essa é a nova aliança, esse é a nova era, esse é um momento novo, porque a igreja não existia até então. A aliança ainda não tinha sido realizada. Aquilo que Jesus faz na última ceia com os seus discípulos está a anunciar a sua morte, e é isso que nós lembramos todas as vezes que estamos a tomar. Estamos a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas a realidade da nova aliança nasce naquele momento, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e faz aquelas 120 pessoas tornarem-se uma coisa única e exclusiva da vontade de Deus, que se chama igreja. Jamais alguém alguma vez teve a possibilidade e a capacidade de se introduzir no corpo de Cristo por sua própria capacidade ou sua própria vontade. É sempre o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. É sempre o Espírito Santo que nos conduz até ao Evangelho. Nós participamos de uma forma esporádica e espontânea, e queria eu que fosse regular quando pregamos o Evangelho, mas é o Espírito Santo que guia as pessoas até à salvação. Se nós tivéssemos esta consciência, nós éramos muito mais livres para pregar o Evangelho. Eu até li, mas não vou ler. Vou-vos deixar aqui num suspense. Portanto, vamos ler aqui Romanos 6, que é o grande propósito que nos lembra a descida do Espírito Santo e aquilo que provocou na igreja. Não foi só introduzir no corpo, mas ela vem com um propósito, nos revestir de poder. Agora, poder para sermos testemunhas. Em quê? Em primeiro lugar, Romanos 6, de 1 a 4, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Espírito Santo não desceu para nós conseguirmos falar mais línguas. O Espírito Santo não desceu para que nós pudéssemos ter uma maior qualificação entre os crentes. Nos distinguíssemos entre uns e outros. Aqueles que e aqueles que não.
O Espírito Santo veio para que nós pudéssemos ser suas testemunhas, principalmente na novidade de vida, em que nós conseguimos e temos a capacidade dada pelo Espírito Santo de rejeitar o pecado, de rejeitar e mortificar os pecados que nós temos, a nossa natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós, dar-nos a força de dizer não àquilo que antes nos dominava. Então o batismo físico, como fala aqui, nas águas, que é o batismo em Cristo, sabe que o batismo em Cristo quer ter estas duas coisas, porque o Espírito Santo batiza-nos realmente, espiritualmente em Cristo, que nós não conseguimos fazer. Qual é a nossa fórmula? Nós descemos às águas, que é o nosso batismo em Cristo. É aquilo que nós conseguimos fazer em obediência àquilo que já está a acontecer ou que já aconteceu em Cristo espiritualmente pelo Espírito Santo, que nos batiza no seu corpo em Cristo. Isto é extraordinário, mas o batismo físico nas águas é apenas um testemunho do que já aconteceu no batismo espiritual, de que eu já fui introduzido no corpo de Cristo, que eu já sou igreja, eu já faço parte da igreja. Ora, se eu já faço parte da igreja, eu quero mostrar a toda a gente que eu sou vosso. Então eu quero descer às águas. Eu não vou ser desobediente em não descer às águas. Porque senão uma outra coisa não tem sentido. Sim, o Espírito Santo já me batizou no corpo de Cristo, eu já estou batizado em Cristo, mas aquilo que é a minha parte, que é a minha parte da obediência, que é descer às águas, não quero. Não quero, não tenho vontade. A água está fresquinha. Mas nós não podemos então dizer que já morremos com Cristo. Ouça, não dá. Então eles estavam lá no dia de Pentecostes, todos juntos num só lugar, e de repente veio do céu. Eu mais uma vez quero destacar que esta é uma obra soberana de Deus, na programação de Deus no dia de Pentecostes, nem antes nem depois. Ou seja, não tem nada a ver com o pedido que eles estão ali a fazer, com a oração que eles estão a fazer, a fórmula como eles estão lá, o que eles já jejuaram ou já comeram, a forma como eles estão reunidos, a estratégia de como eles pensaram, a forma como eles estão ali, tão assentados. Entende? É uma obra soberana de Deus que decidiu fazer nascer a sua igreja e batizar todas aquelas pessoas e todos os outros pelo Evangelho fossem chegar a Cristo, batizá-los no corpo de Cristo. E este é um momento épico na vida da redenção da igreja. E isto, esta realidade, é que no texto não diz indicação nenhuma que tinha a ver com eles. Não diz nada deles, diz que de repente do céu veio. E esta é a realidade. Agora, qual foi o efeito da vinda do Espírito Santo? Versos 5 a 13, é a nossa divisão. E aqui eu quero vos dizer o seguinte: o nascimento da igreja é um propósito divino. Não foram as pessoas, que ali 120 pessoas disseram: eu gostávamos muito de fazer um grupo, uma associação. Vamos fazer uma associação para falar do Senhor Jesus, em honra ao Senhor Jesus. Vamos fazer algumas coisas e depois nós pomos aqui uns paus, fazemos uma imagem e andamos aí pela terra a fazer uma honra ao Senhor Jesus. Não foi nada disso. Isso é tudo humano, sim. Mas isto que aconteceu aqui foi soberanamente, divinamente inspirado e concretizado. Todo o crente é batizado no Espírito Santo. Ninguém pode ter dúvidas disto, porque quem chega à conclusão de que tem que se arrepender e que a sua única via para chegar a Deus, à justiça de Deus, ser justificado pelos seus pecados, é através de Jesus Cristo, naquela cruz, então é porque ele já foi batizado no Espírito Santo. Se nós entendermos, quando Jesus está a falar sobre o Espírito Santo, eles perguntaram: mas para que é que ele vem? Na realidade é o Espírito Santo que vos vai convencer do pecado, vai-vos convencer do juízo e vai-vos convencer da justiça de Deus. Então é o Espírito Santo que faz toda esta obra. Nós somos arautos, nós somos comunicadores de uma tão grande mensagem. E Paulo em Efésios 5,18 diz o seguinte em relação a isto do nascimento da igreja e deste batismo do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, no versículo, é só a parte B. Eu não vou mostrar ali, mas eu posso dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E sabe que em Atos havia aqui uma consequência, havia aqui uma sequência contínua.
diária, sempre. E eles foram cheios do Espírito. E eles foram cheios do Espírito. E eles foram cheios do Espírito. Não é um enchimento estático. Sabe? É como o sopro de Deus, é como o sopro do vento nas velas de um barco. Ok? Não é um sopro apenas que faz o barco andar, mas é o vento contínuo que vai enchendo essa vela e que o vai fazendo andar numa certa direção. E o batismo do Espírito e o ser cheio do Espírito são coisas diferentes, porque o ser cheio do Espírito, e Paulo está aqui a ensinar, enchei-vos do Espírito. Agora, o que é que isto quer dizer literalmente? É alguma mesinha que nós conseguimos fazer diferente? Há alguma oração específica? É porque se houvesse uma oração específica, ela estava registada. Paulo não diz apenas uma coisa, enchei-vos do Espírito, e depois não diz mais nada. Ele mostra que é muitas vezes também na reunião da igreja. Ele diz cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, enchei-vos do Espírito. É na leitura da palavra que nós nos enchemos do Espírito, é a comunicar uns com os outros, é a cantar em comunidade, em comunhão uns com os outros, que nós vamos ser cheios do Espírito. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós nos entregamos totalmente ao Espírito Santo de Deus para fazer a sua vontade. Por isso é que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Lendo as Escrituras, orando as Escrituras, cantando as Escrituras, respirando as Escrituras uns com os outros. E vocês vão sendo cheios do Espírito Santo, para que vocês consigam ser verdadeiras testemunhas de Cristo, em novidade de vida. Que esse é o maior testemunho que nós temos. Esse é o maior testemunho que nós temos. É a nossa vida. É a montra do Evangelho, da comunicação que nós fazemos. Então o milagre contínuo do enchimento do Espírito. Leia comigo Colossenses 3, 16 e 17, que diz o seguinte, eu acho que nós temos aqui atrás, por isso pode acompanhar aqui atrás. Colossenses 3, 16 e 17. Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Diz assim no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E se nós fizermos esta estratégia espiritual que Deus nos dá pela sua palavra, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, vamos sendo soprados pelo Espírito e caminhamos em novidade de vida para a glória do Pai. Entende isso? Nós somos apenas a vela e aquilo que nós estamos a pedir a Deus é, eu quero me direcionar para onde o vento me está a levar. Porque eu quero ir em direção ao Pai, em agradá-lo. Então o vento do Espírito está a soprar a todos aqueles que querem viver de uma forma digna diante de Deus, da vocação com que fomos chamados. Ok? Então há um milagre também aqui que aconteceu, que é o milagre das línguas diversas. Eles foram possuídos de perplexidade, atónitos e admirados. Ora, leia comigo do versículo 5 ao 8. Diz assim, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Qual é o efeito do Espírito Santo? Qual foi o efeito do Espírito Santo? Vocês sabem uma coisa? Nós temos a noção de que eles começaram a falar em línguas diferentes. Mas eles, naquela altura, não ouviram isso. Eles ouviram uma voz. E foi isso que os fez ficar perplexos, curiosos. E foram atraídos até onde estava aquela multidão a falar. Uma coisa que eles conseguiam entender. Que nós hoje conseguimos perceber que os próprios que falavam não conseguiam entender o que estavam a dizer. Mas essa não era uma realidade naquele momento. Naquele momento aquilo que os atraiu foi a ação do Espírito Santo, usando as pessoas para uma coisa específica que o queria agradar.
Então eles foram atraídos até aquele lugar e começaram a dizer, porque eles afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui está um milagre extraordinário. Não havia ninguém que precisasse de uma única interpretação daquilo que estava a acontecer. Havia uma língua falada, cada um estava a falar numa língua, mas a multidão, que eram de línguas diferentes, ouvia cada um na sua própria língua. Este é único. É um momento único da história da igreja. O nascimento da igreja. Deus tomou todos de surpresa. Todos. E Deus estava a ser louvado e revelado em línguas gentias. Ouçam, eles não tiveram noção do que tinham feito. Porque se aqueles judeus, 120 que estavam ali, tinham sido batizados no corpo de Cristo, tinham sido cheios do Espírito Santo, se soubessem que estavam a falar das grandezas de Deus nas línguas gentias, eles iam lavar a boca. Entendem o que eu estou a dizer? Deus apanhou todos de surpresa. Porque diz assim, no versículo 8, e como os ouvimos falar, isto era a perplexidade deles. Como é que nós conseguimos ouvi-los falar? Cada um em nossa própria língua materna. Isso é extraordinário. Porque não foi reproduzido por pessoas humanas. Foi produzido e reproduzido por Deus, soberano, que faz o que quer, quando quer, com quem quer, em qualquer lugar. Extraordinário. Só que aqueles 120 estavam nas mãos do Senhor a dizer, usa-nos, Senhor. Eles estavam à espera da promessa do Pai. Eles não sabiam ainda o que era. Não tinham experimentado. Então Deus tomou todos de surpresa. Deus estava a ser louvado e revelado em línguas gentias. Deus deu a interpretação a cada um segundo a sua origem. E agora repara, as origens deles. Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Ninguém que estava ali, de onde quer que fosse a sua origem, deixou de ouvir e testemunhar das grandezas de Deus na sua própria língua. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atónitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? O que é que está a acontecer? Ouça, aquilo que foi o efeito do Espírito Santo foi a curiosidade e a perplexidade de algum acontecimento extraordinário da vida de alguém. Agora, como é que isso se aplica à minha vida? Aplica-se de quando as pessoas me conheciam na minha vida velha, de quando eu ainda não acreditava em Cristo, de quando eu ainda não dedicava a minha vida a Cristo, de quando eu ainda não celebrava a Cristo. As pessoas olhavam para mim e viam uma pessoa. Eu já contei isto várias vezes aqui nesta igreja, mas como nós vamos fazendo alguma reciclagem, eu tive amigos meus que me disseram, eu não te conheço, eu não sei quem tu és. Tu já não vens connosco? Já não tens prazer de estar connosco? Eu disse, não pá, realmente não tenho. O que é que eu vou fazer? E essas pessoas deixaram de ser as minhas amigas. Elas desistiram de ser meus amigos. Porquê? Porque eu já não fazia as doidices que eu fazia naquela altura. Porque eu já não tinha a ousadia parva de fazer estupidez. Porque há uma certa idade em que nós estamos, que quanto mais estúpidos nós somos, mais fixes nós entremos no... Né? Era, não é? É. E eu era capaz de coisas estúpidas que os outros não tinham coragem de fazer. E então, como a minha vida mudou, eles viraram-se para mim e disseram, não te conheço. Não sei quem tu és. E eu disse, nem eu. Eu agora entreguei a minha vida a Cristo. Agora Ele faz dela o que Ele quiser. E foi assim, perdi uma série de amigos e ganhei uma família. Vocês perceberam o que eu disse? É interessante que quando eu vejo esses amigos, que já não são parte do meu rolo, eu noto o amor e o carinho que eles têm por mim na mesma, mas ficam perplexos e atónitos.
mas não querem saber o que transformou a minha vida. Então é porque o Espírito Santo ainda não lhes tocou na vida deles, porque eu já lhes falei do Evangelho, eles só rejeitam. Então eu não posso fazer nada, porque nós não conseguimos convencer ninguém e não conseguimos obrigar ninguém. Mas este fenómeno do Espírito Santo, aquilo que provocou foi o testemunho das grandezas de Deus sem eles quererem, ok? De uma forma que eles não queriam, não estavam abertos a fazer isso. Se fosse o Senhor Jesus a pedir: olha, agora venham comigo, vou aprender língua, gentia, parto, medo, sei lá quantas ali, cretenses, e depois vocês vão falar das grandezas de Deus. E eu dizia: Senhor, isso é que anda trabalhão. Então Deus fez o que quis naquele dia para testemunhar das grandezas de Deus, a quem eles não iriam de uma forma natural, falando de uma forma natural, porque eram nas suas línguas maternas, e elas eram línguas gentias. E mais, provocou a curiosidade e a necessidade de uma explicação, que é o meu terceiro ponto, a explicação do que é que está a acontecer. Eles perguntaram: mas o que é isto que nós estamos a ver acontecer? O que é isto? E é isso que nós temos que provocar na vida das outras pessoas. Porque o testemunho de Cristo em nós faz com que as outras pessoas que estão à nossa volta queiram saber mais acerca da nossa fé. Pá, porquê é que tu estás tão diferente? Olha, eu sinceramente, eu vou-te dizer, eu estou diferente por causa de Cristo. Eu sou constrangido a viver desta forma. E de antes, ao início, até podia ser assim um pouco esquisito e forçado. Agora não, agora é uma necessidade que eu tenho. Eu quero agradar a Deus. Eu tenho desejo de agradar a Deus. Sabes, é isso que acontece. A Bíblia diz também em 1 de Pedro que não fiquem atónitos quando aqueles que estavam habituados a estar com vocês nas correrias mundanas, que agora ficam um bocado confusos a dizer: então, mas porquê é que vocês já não nos acompanham nisto? Explica-lhes. Aproveitem para explicar o Evangelho. Olha, Deus transformou a minha vida. E deixem que eles fiquem com curiosidade. Deixem que eles fiquem com curiosidade e que o Espírito Santo trabalhe isso na vida deles. Não queiram falar logo tudo, dar um curso teológico. Porque as pessoas não têm capacidade de entender a teologia que vocês já entendem. Aquilo que nós devemos perceber no Espírito é que se já estamos a ser a montra para pregarmos o Evangelho e se eles já nos estão a pedir a explicação, então nós devemos dar pouco a pouco, para que eles não morram de ingestão. É na medida que o Espírito nos vai mostrando. Isso é ser guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito. A tua explicação da vinda do Espírito, 14 a 21, diz o seguinte: a palavra explicação, ou explicação eficaz, vem sempre, ouça, isto tem que ser mesmo bem entendido por nós, porque a explicação que nos pede acerca da nossa fé tem que ser sempre pela pregação da palavra. Não é do achismo, não é daquilo que nós entendemos ou pensaríamos que a palavra poderia dizer, mas tem que ser acompanhada com a explicação pela palavra de Deus. E isso dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho, meu irmão e minha irmã. Sabe porquê? Porque nós temos que estar cheios da palavra, a habitar ricamente a palavra de Cristo em nós, para que nós possamos estar prontos para explicar acerca da nossa fé àqueles que nos pedem isso. Então diz o seguinte: Pedro levantou-se, mas ele não estava sozinho. Porque as Escrituras dizem que então se levantou Pedro com os 11. Nós temos por hábito pensar que foi o Pedro que teve a coragem de se levantar naquele dia e foi ele que fez o arauto da mensagem. E quase que dizemos que ele foi o único e na realidade ele foi o único que falou. Mas ele não falou sozinho. Ele estava inserido num corpo. Ele agora não estava só. E era uma grande confusão se os 10 falassem ao mesmo tempo, porque agora já não era o Espírito que estava a conceder que falassem em línguas em que todos entendiam, cada um na sua própria língua, sem confusões. Agora neste momento era Pedro levantou-se. Eles querem uma explicação daquilo que está a acontecer aqui. E Pedro levantou-se e diz que se levantou com os 11. Então, apesar de ter sido Pedro a pregar a palavra, não foi um ato individual, mas foi um ato comum da igreja que tinha nascido ali, naquele momento. Já vemos aqui a ação da igreja, ainda que seja um a pregar, todos estão com ele. Ainda que seja um que está a ser enviado em missão, todos estão com ele. Então aqui Pedro levanta-se para começar a missão da igreja
e todos os outros 11 estão com ele. Então, em primeiro lugar, é uma ação comum da igreja. A explicação da vinda do Espírito, da introdução da igreja, do nascimento da igreja, não é uma ação individual, é uma ação comum da igreja. Em segundo lugar, a palavra chega com uma advertência. Eu gosto muito desta parte. Diz, no versículo 14, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Sabe, não é muito difícil de encontrar numa conversa sobre o Evangelho, ou a defesa do Evangelho, em que dois argumentos, o crente e o descrente, estão ali em alguma argumentação. E não é difícil de encontrar nesse momento que a maior assertividade, a maior dinâmica, a maior, eu ia dizer efusivo, de estar ali, não é só dinâmico, mas estar muito vivo a defender o seu papel. Muitas vezes, ou normalmente, é mais fácil de ver uma pessoa que é descrente a falar com muito mais vida acerca de destruir a fé do que ver um crente com argumentos bíblicos, com uma forma temperada, com uma forma educada, a falar acerca da fé. E é interessante que neste momento o que Pedro faz é adverti-los. E o que é que ele faz em advertir? É que na realidade ele vai usar argumentos bíblicos com temperança, de forma a fechar o assunto pelos argumentos da palavra e não permitir que aquilo se arraste por muito achismo. E sabe, Pedro não tentou defender ou provar que as Escrituras eram a verdade. Ele assume que as Escrituras é a verdade e é isso que ele prega e ponto final. Esse é o nosso trabalho. Então, em terceiro lugar, a advertência também vem com uma correção sobre um julgamento errado. Eles pensavam que eles estavam o quê? Bêbados, cheios de vinho, sendo a terceira hora do dia, que são 9 horas da manhã. O dia deles começava às 6 da manhã, em termos de contagem, 6 horas mais 3, são 9 horas da manhã, e às 9 horas da manhã havia uns que já tinham, o que é que está a acontecer? Isto é um milagre, e outros dizendo, não, eles estão cheios de vinho. Então, mesmo no meio de grande... um milagre de Deus, de grande confronto entre o espiritual e o humano, sendo divino e humano, ainda há pessoas que desdenham daquilo que está a acontecer, desdenham das evidências, das provas claríssimas que estão à nossa frente. Vão haver sempre pessoas. Ouça, se eles negaram o próprio Deus divinamente a ser trazido até à igreja, como é que eles não vão desconfiar de nós? Entende isso? Diz assim no versículo 14, varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Eu vou corrigir-vos. Eu vou advertir-vos com esta correção. Estes homens não estão embriagados, ponto número 1, ok? Vamos lá tratar das coisas como elas são. Esta malta não está bêbada. Como vocês vêm pensando. Ouçam, isto é qualquer coisa. Porque normalmente o crente diz, não, eu não posso chamar a atenção. Eu não vou chamar a atenção disto. Se eu quero introduzir então o Evangelho, então eu vou ter que, comer e calar. Deixa ver se eu tenho aqui a oportunidade. Mas veja o que é que Pedro fez com a ousadia do Espírito Santo naquele dia. Advertiu-os. Em primeiro lugar, corrigiu o julgamento errado que eles tinham acerca da igreja que tinha acabado de nascer. Olha, então vou começar-vos a dizer-vos o seguinte. Tomem atenção às minhas palavras. Esta malta que vocês estão aqui a ver não está bêbada. Mas aquilo que vocês estão a ver é aquilo que o profeta Joel diz. E aí eles já ouviram com muita atenção. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. E sabe uma coisa, muitas vezes quando nós somos atacados pela nossa conduta cristã, nós ficamos apenas e só pela defesa da nossa pessoa. Faz sentido? Quando nós somos atacados pela nossa conduta cristã, nós tentamos a correr, defender-nos, defender a nossa pessoa. Tentarmos justificar, tentarmos ficar bem na fotografia. Mas ainda que Pedro tenha feito isso, que é corrigir o pensamento errado, ele não ficou por aí. Foi apenas uma introdução para introduzir a palavra de Deus. É quase como pôr a gravata no homem que vai pregar e agora atentem às palavras dele. Não liguem à gravata. Mas é só para vocês perceberem que ele não estava sem gravata. Está a entender assim?
Então a tónica não é a defesa pessoal, mas é a defesa do Evangelho. E por essa razão Pedro começou a explicar pelas Escrituras o que acabou de acontecer. Em terceiro lugar, ele quis falar sobre a explicação do fenómeno pelas Escrituras. E na realidade ele começou a falar sobre Joel. Ele começou a falar sobre Joel, e Joel não é um livro assim tão fácil de entender em 2 minutos. Porque Joel está a falar daquilo que ia acontecer nos últimos dias, e a palavra diz que nós já estamos a viver os últimos dias desde a descida do Espírito Santo. Mas engloba os últimos dias até depois do Apocalipse. Porque nós, quando vemos o sol ficar em fogo e a lua em sangue, tem a ver com os últimos dias do milénio. Então ele, na realidade, ele foi chamar o profeta Joel para explicar o que estava a acontecer, mas na realidade ele depois então começou a pregar a palavra. Ele foi mostrar e provar que aquilo que estava a acontecer era bíblico, mas ele não se prendeu ali por pormenores, porque ele se calhar muito provavelmente nem sabia explicar o que é que estava escrito em Joel de uma forma pormenorizada. Mas ele salta para o Evangelho. Isto é o que tinha que acontecer nos últimos dias, que diz o Senhor: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e isto vai ser visível na vós. E na realidade Paulo fez o mesmo, porque as Escrituras são a sua melhor defesa. Nós não conseguimos defender as Escrituras com os nossos melhores argumentos. Sabe o que é que defende bem as Escrituras? São as próprias Escrituras. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 2, versos 1 e 2: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, ainda que Pedro se tenha levantado, tenha corrigido aquela malta a colocá-los no lugar, não pensem isto de nós, porque isso não está certo. Aquilo que vocês viram acontecer foi aquilo que está escrito em Joel, mas eu vou-vos falar o Evangelho. E Pedro começa a falar o seguinte, em Atos 2, 22 a 24, e ele chama a atenção toda para o Evangelho pregado neste momento. E ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, e para que não houvesse confusões, quando chamavam Jesus o Nazareno, era um pouco para lhe tirar um pouco de reputação, para lhe baixar um bocadinho a reputação, porque o que é que vem bem da Galileia? O que é que vem bom da Galileia? O que é que vem bem da Nazaré? Mas para que não arrastassem dúvidas, Pedro queria dizer e identificar estas palavras com a pessoa que eles sabiam quem era: Jesus o Nazareno, de quem vocês gozam, a quem vocês viram há 50 dias atrás a ser morto numa cruz. Então quero que vocês tenham atenção às minhas palavras, porque este é o Evangelho de Cristo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Ouça, não dava para escapar. Eu estava a pregar o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Não dá para continuarmos muito nos argumentos acerca de nos defesa pessoal, não dá para continuarmos acerca de pormenores teológicos. Nós temos que passar à frente diretamente para a pregação do Evangelho, que é Jesus Cristo, pregado numa cruz por causa dos nossos pecados. Veja o que ele agora diz assim: como vós mesmos sabeis, versículo 23, sendo este entregue, e agora repara, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Jesus não foi crucificado porque vocês conseguiram alcançá-lo. Não foi porque vocês tiveram ali uma manha que conseguiram dar-lhe a volta. Vocês fizeram isso de uma forma errada e vocês sabem. Ele foi entregue pelo desígnio e premeditado e presciência de Deus, que o deu. E vós fizeste o trabalho sujo. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E este é o Evangelho puro, nu, cru. Porque quando nós pregamos o Evangelho, que é um Jesus bom, que te vai dar boas notas,
sejam elas de escola ou mais tarde notas, uma boa vida, um melhor emprego. Ouça, esse não é o evangelho das Escrituras. Esse é um outro evangelho qualquer que Paulo condena e diz: se alguém vos prega um outro evangelho que não é Jesus Cristo crucificado por causa dos vossos pecados, para que vocês pudessem ter justificação diante de Deus, então não é outro evangelho, e esse evangelho é maldito, e as pessoas todas que o pregam e todos que aceitam sejam também malditos. Gálatas 1. O evangelho nu, puro, cru, é Jesus Cristo a vir por sua própria determinação, viver uma vida plena, perfeita, pregando apenas acerca do reino de Deus, entregando e dizendo isso de forma categórica várias vezes antes da sua morte: é necessário que eu morra, que seja maltratado, que seja entregue e morra por causa de vocês, e é necessário que ao terceiro dia eu ressuscite para que vocês tenham vida. De outra forma não dá, filhos. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade porque nós ficamos na defesa pessoal, a justificar-nos porque é que estamos a ter uma vida diferente. Vamos para argumentos teológicos que nós não sabemos explicar e esquecemos de pregar a única e exclusiva mensagem que nos leva à pregação, à salvação das outras pessoas, que é pregar Jesus Cristo crucificado por causa do nosso pecado e ressurreto, para que nós possamos ter a certeza que também vamos ser ressurretos com Ele. E a ressurreição é Deus a provar que aceitou aquele sacrifício, que estão pagos todos os pecados de todos aqueles que depositarem a sua confiança em Cristo. Em Atos 2, 32 e 33 diz o seguinte: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ouça, estavam 10 dias de 40 dias em que Jesus apareceu a muita gente. Não foi só aos discípulos. Durante 40 dias Jesus apareceu após a sua morte. E Ele mostrou inclusivamente as suas chagas, as suas feridas, as feridas que Ele teve na cruz. E quando Ele mostra de lado, é a prova maior que ainda hoje clinicamente, para quem é cético, não consegue dizer que Jesus Cristo não morreu. Porque quando sai água dos pulmões, quer dizer que a pessoa ficou morta por asfixiação, tal qual como um crucificado fica. E quando lhe furaram o lado e saiu água dos pulmões, eles disseram: está morto. Mas Ele ressurgiu ao terceiro dia. E é este Jesus que nós pregamos. É este Jesus que foram comissionados a pregar aqueles discípulos, 120, que estavam naquele cenáculo, à espera que descesse o Espírito Santo, para dar início à missão da igreja, introduzindo-os no corpo de Cristo e dando-lhes a ousadia de pregar as Escrituras. Que foi o que Pedro fez. Versículo 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe o que é que acontecia se estas pessoas não fossem convencidas pelo Espírito Santo de que aquilo que Pedro estava a pregar era a verdade? Morte a Pedro e a todos aqueles 120. Porque há 50 dias atrás, pela mesma pregação, porque Jesus se fez Deus aos olhos dos fariseus, ele foi morto. E agora Pedro está com ousadia, cheio do Espírito Santo, a dizer: este Jesus que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou e que o fez Senhor e Messias. E isto era uma palavra que não podia ser utilizada para quase ninguém, a não ser o Messias. Estava direito à morte. Então Pedro, se há 50 dias fugiu, não se conseguiu identificar com Cristo, não teve a capacidade de o fazer, agora 50 dias depois, cheio do Espírito Santo, já batizado no corpo da igreja, entendeu que a missão de Cristo, que está nas mãos da igreja, que é testemunhar de quem Cristo é, em novidade de vida. Então eu peço a todos que possamos ficar de pé, eu peço ao grupo de louvor que também possa subir, e que nós possamos cantar juntos e louvar ao Senhor
sobre esta novidade de vida, que nós não queiramos fugir da direção do sopro do Espírito, para que nós, como velas, sigamos a direção certa e estejamos cheios desse Espírito que estava em Cristo, que o fez não negar a sua morte, que o fez seguir em frente, era o que estava em primeiro lugar, que até tomou de admiração de todos os que o seguiam, porque ele seguia para a morte, e uma morte de cruz. Vamos louvar o Senhor.